Senhoras e senhores, boa tarde. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, CGJT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, CEFAST, realizam em conjunto, nesta ocasião, a abertura do seminário sobre precatórios na Justiça do Trabalho, atualidades e perspectivas, sendo esta solenidade via webconferência. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença por meio do formulário indicado na descrição do vídeo no YouTube. A cada turno serão necessários 2 registros, num total de 6 nos 3 períodos. O formulário estará aberto até às 14h30 neste primeiro período. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega da atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail aos participantes. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 28 de fevereiro de 2022. Convidamos neste momento para compor remotamente a mesa de honra Suas Excelências: o senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, a senhora diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa, o senhor diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, CEFAST, ministro Breno Medeiros, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Registramos neste momento a presença remota dos seguintes ministros do Tribunal Superior do Trabalho: o senhor ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, o senhor ministro Alberto Bastos Balazeiro. Registramos também a presença do senhor juiz do trabalho e conselheiro da ENAMAT, Kleber Wack. Neste momento, para a abertura desse seminário, para uso da palavra Sua Excelência, a senhora diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa. Declaro aberto o seminário sobre precatórios na Justiça do Trabalho, atualidades e perspectivas. Eu cumprimento, inicialmente, o ministro Aloísio Correia da Veiga, o nosso Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento todos os demais ministros que estão aqui remotamente. Cumprimento também e agradeço a participação, a co-organização do ministro Breno Medeiros, que é o diretor do CEFAST. Muito obrigada, ministro. Cumprimento também e agradeço por aceitar a este convite o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins. Cumprimento os juízes aqui, desembargadores presentes, e também os conselheiros da ENAMAT, o ministro Douglas Alencar e o juiz Kleber Wack. Agradeço também aqui a colaboração do juiz do trabalho, Rafael Gustavo Panumbo, e o juiz Platão de Teixeira Azevedo Neto, que é o juiz auxiliar da ENAMAT, e o doutor Rafael, que é o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Foram eles que organizaram juntamente com o ministro Aloísio, que organizaram esse seminário. E digo que é com muita satisfação que damos início a este seminário, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, pela ENAMAT e pela CEFAST. Este é o último evento realizado pela ENAMAT durante minha gestão.
pois depois de amanhã tomarei posse como vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Como todos sabem, em razão da pandemia, não pudemos, durante essa gestão, realizar um evento sequer ou um curso presencial. Tínhamos planejado realizar este seminário, juntamente com a Corregedoria e com o Cefast, na forma híbrida, mas as condições sanitárias não nos permitiram e tivemos que manter a modalidade telepresencial exclusivamente. Diante do iminente término de minha gestão na Enamat, vale registrar brevemente aqui alguns números gerais do período. Nos últimos 2 anos, a Enamat realizou, ao todo, 35 cursos e eventos, sendo 20 cursos em EAD e 15 cursos e eventos telepresenciais, incluindo um seminário sobre direito digital e um seminário internacional em homenagem aos 15 anos da Enamat. 2 cursos teóricos para gestores de Sejusc e, pela primeira vez na história, um curso prático que ocorreu parcialmente, de forma simultânea, neste biênio. Foram certificados 5.181 magistrados, no total, 5.181 magistrados no total. Encerramos, assim, com a agradável sensação de missão cumprida. Na realidade, tivemos que fazer da superação, claro, o combustível para uma administração que foi voltada para a atualização dos magistrados face às novas necessidades diante da pandemia e para cumprimento dos cursos obrigatórios estabelecidos nas resoluções do Conselho da Justiça do Trabalho, como é o caso dos cursos voltados para a gestão de Sejusc e o caso deste curso, desse seminário que está sendo realizado pela Corregedoria, que está segundo o que está no artigo 57 da Resolução 314/2021. Os tribunais devem realizar cursos também de formação específica para a matéria de precatórios e requisições de pequenos valores, sendo obrigatória a participação anual nos cursos de formação continuada dos juízes auxiliares de precatórios. Além da formação dos magistrados, cujo papel cabe à Enamat em âmbito nacional, os servidores também precisam se capacitar e podem fazê-lo por meio das EJUDs ou por meio de eventos como este, que conta, no caso, com a parceria do Cefast. E, com isso, se permite certificá-los, vez que os servidores lotados no setor de precatórios e, no mínimo, 2 servidores por unidade judicial de primeiro e segundo graus de jurisdição necessitam ser capacitados por força da referida resolução. Com esse propósito de formar e atualizar magistrados e servidores nessa relevante temática, este seminário está sendo realizado com uma programação abrangente e exaustiva, que visa tratar dos principais pontos relativos ao pagamento de precatórios na Justiça do Trabalho, começando com uma visão ampla a ser proporcionada pelo ministro Humberto Martins, presidente do STJ, nesta tarde, e avança com um painel sobre aspectos relevantes da Resolução 314 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ainda na data de hoje. Amanhã teremos 2 palestras na parte da manhã e atividades simultâneas na parte da tarde, além da palestra de encerramento, que abordará as emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, proporcionando a todos os participantes a devida atualização no tema em discussão. Por fim, reitero meus agradecimentos ao ministro Aloísio, corregedor da Justiça do Trabalho, e ao ministro Breno, diretor do Cefast, pela parceria na realização deste seminário, tão bem idealizado pelo ministro Aloísio, e que certamente atenderá com louvor às necessidades de formação, tendo em vista a riquíssima programação planejada, que se seguirá com palestrantes e painelistas de grande magnitude, a começar pelo ministro Humberto, como já foi aqui falado.
que falará logo em seguida a abertura. Eu agradeço a todos a presença e desejo um excelente seminário a todos. Devolvo a palavra para o cerimonial. Ainda registramos a presença de Sua Excelência, o senhor conselheiro Márcio Luiz Coelho de Freitas. Neste momento, para uso da palavra, Sua Excelência, o senhor diretor do Cefast, o ministro Breno Medeiros. Boa tarde a todos, a todas. Aqui eu gostaria, de início, cumprimentar o ministro Aloísio Correia da Veiga, nosso corregedor-geral, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, ministros outros da Casa, conselheiros, futuro corregedor geral da Justiça do Trabalho, ministro Caputo, todas essas autoridades, em nome da minha dileta amiga, Dora Maria da Costa. E eu geralmente não costumo me manifestar nessas aberturas, mas, de forma bem rápida, eu gostaria só de falar da minha felicidade de poder, durante 2 anos, fazer parte do Conselho da ENAMAT, juntamente com a ministra Dora Maria da Costa. Fizemos vários eventos, em conjunto entre a ENAMAT e o Cefast, e é um prazer saber que Sua Excelência será guindada agora ao cargo de vice-presidente desse Tribunal Superior do Trabalho. Eu poderia falar sobre as várias realizações de Sua Excelência na diretoria da Escola Nacional da Magistratura, sobre os diversos cursos, mas o principal, eu acredito, aqui foi esse momento de pandemia, esse momento que passamos, que foi muito difícil, inclusive com o falecimento de nosso vice-presidente da ENAMAT, ministro Valmir, em que sempre era um colega que estava junto conosco em todas as situações, um colega de escola que perdemos para essa pandemia. Mesmo na ausência do seu vice-presidente, a ministra Dora Maria da Costa enfrentou os desafios, mudou e aperfeiçoou, poderia dizer assim, modernizou os eixos com que os magistrados do trabalho devem se debruçar quando em educação continuada ou inicial. Então, rendendo minhas homenagens à ministra Dora Maria da Costa, ao juiz Platão Neto, aos conselheiros, eu gostaria de simplesmente agradecer esse convívio que tivemos nestes 2 anos em que estivemos juntos na ENAMAT. Então, agradeço a todos e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigada, ministro. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar nesse momento com esse evento sobre precatório na Justiça do Trabalho. Inicialmente, eu queria cumprimentar e agradecer a diretora, minha amiga diretora da ENAMAT, ministra Dora Costa, pela parceria e o apoio que deu a esse evento tão importante com relação à própria estrutura, na atualidade, desse tema tão importante, que são aqueles relacionados aos pagamentos ao credor mediante precatório. Cumprimento o ministro Breno Medeiros, diretor do Cefast, também parceiro nesse momento, na medida em que os servidores, sobretudo aqueles que estão voltados à gestão do precatório no Brasil, nos tribunais regionais, no Tribunal Superior do Trabalho, presente também esse evento, na medida em que inscritos tem 1.900
e 80 e tantos inscritos para esse evento entre presidentes de tribunal regional, corregedores, servidores, juízes auxiliares em matéria de precatórios, enfim, toda a comunidade jurídica da Justiça do Trabalho voltada a essa realização. Eu cumprimento também Suas Excelências Ministro Caputo Bastos, meu sucessor na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Cumprimento o ministro Douglas Alencar Rodrigues, estaremos juntos na ENAMAT no futuro, quem sabe, próximo. Cumprimento o ministro Alberto Balazeiro e cumprimento o juiz Márcio Luiz Coelho, atual conselheiro do CNJ, de tantos trabalhos que fizemos juntos no Conselho Nacional de Justiça. Bem-vindo, à nossa corte. E, por último, para cumprimentar especialmente o nosso conferencista de hoje, o ministro Humberto Eustáquio Soares Martins, presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estivemos juntos naquele período do CNJ e ali desenvolvemos um trabalho em conjunto fantástico. E quero dizer que o tema precatório está relacionado a essas dívidas da Fazenda Pública, materializado em precatórios e RPVs. E tema esse que mereceu sempre uma importantíssima do Poder Judiciário. E parece, a cada dia, estar mais em destaque, por diversos motivos, como as recém-promulgadas emendas constitucionais 113 e 114. No Judiciário, a matéria é visitada e revisitada pelos tribunais superiores de maneira constante. Basta ver que a emenda 113 e 114 já são objeto de diversas ações diretas de inconstitucionalidade. Nesse sentido, é de suma importância destacar a edição da Resolução 303 do CNJ, que remonta a 2019, cuja vigência se deu em dezembro de 2019 e que trouxe uma modernização na regulamentação acerca dos precatórios e RPVs no Judiciário brasileiro. E praticamente coincidiu com o início da minha gestão na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em fevereiro de 2020. Logo em seguida, a minha posse como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, eu recebi do então Corregedor Nacional de Justiça, meu amigo, o ministro Humberto Martins, e de quem tive a satisfação de ser Corregedor Nacional Substituto, um ofício derivado de expediente do CNJ, onde Sua Excelência solicitava providências para que fosse estabelecido um mínimo de uniformidade procedimental quando do pagamento de precatórios, respeitadas as peculiaridades locais, diante da imensa disparidade de procedimentos e resultados verificados entre os tribunais desta justiça especializada. O desafio posto à Justiça do Trabalho, e particularmente à Corregedoria Geral, então, era justamente a de proporcionar sua adaptação ao normativo do Conselho Nacional de Justiça, o que foi perseguido por mim em parceria com os Tribunais Regionais de Trabalho durante as correições ordinárias que foram iniciadas em setembro de 2020. Nelas, a atuação da Corregedoria em aferir a adequação regional às disposições da Resolução 303 de 2019, havia, naturalmente, a necessidade do entendimento de que a adequação e essa regulamentação, quanto à uniformização de pagamento do Justiça do Trabalho, era matéria reservada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E por isso eu remeti para o CSJT o expediente recebido da Corregedoria Nacional de Justiça, para que, no âmbito do Conselho Superior, pudesse ser realizada toda essa uniformização com relação ao procedimento em todos os tribunais regionais do trabalho do país. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, no entanto, assumiu essa questão
dos precatórios. E, com isso, atuando em diversas frentes. Por se tratar de matéria afeta a atividade profissional e buscando revisar um diagnóstico dos principais pontos de atenção e que necessitariam de aperfeiçoamento das práticas voltadas ao gerenciamento do precatório no âmbito do trabalho, em fevereiro de 2021, foi realizada uma pesquisa junto aos 24 tribunais regionais sobre o tema. O relatório da ação, apresentado em março do mesmo ano, foi importante ferramenta de auxílio para direcionar os trabalhos desta corregedoria no sentido de melhor orientar algumas práticas dos tribunais. Ainda em março de 2021, instituiu um grupo de trabalho para desenvolver estudos sobre precatórios e RPVs no âmbito da Justiça do Trabalho, grupo esse que contou com a participação de juízes e servidores das áreas técnica e de precatórios, e que, posteriormente, transformou-se em grupo de trabalho permanente para assessoramento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em matéria relacionada aos precatórios e às requisições de pequeno valor. Em consenso com a presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a primeira missão do referido grupo foi a de promover a revisão das regras negociais do sistema GPREC, Sistema de Gestão de Precatório na Justiça do Trabalho, e que, por decisão do Conselho, seria, e agora já é, de uso obrigatório para toda a Justiça do Trabalho para a gestão de precatórios e de RPVs. Esse trabalho identificou inúmeras oportunidades de corrigir e melhorar o GPREC e as submeteu ao Conselho Superior para análise, desenvolvimento e ajuste. Várias dessas regras já foram acolhidas e outras estão em fase de desenvolvimento. É seguro dizer que, à medida que as demandas são atendidas, o sistema GPREC se mostra cada vez mais funcional e eficiente no seu propósito de promover a gestão dos precatórios de maneira uniforme, benefício não só para os TRTs, como também para os órgãos de controle. É medida que materializa o princípio da eficiência, sem dúvida. A Corregedoria também atuou por meio do Grupo de Aperfeiçoamento Técnico do E-Gestão e promoveu profunda revisão dos itens de controle estatístico relacionados aos precatórios e RPVs, tão necessários ao acompanhamento da matéria em questão. Ainda na sexta-feira próxima passada, dia 11 de fevereiro, houve a liberação da versão 2.8 do Extrator da Gestão, de modo que novas melhorias nesse quesito já estão disponíveis para os tribunais regionais. Em junho de 2021, a convite do excelentíssimo relator no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral também participou de reunião de trabalho, apresentando sua visão acerca do procedimento de pagamento precatórios para a decisão proposta pelo conselheiro, naquela ocasião, o conselheiro Sérgio Murilo, relator do expediente que havia encaminhado aqui ao Conselho para uniformizar os pagamentos precatórios na seara trabalhista. Por fim, e por decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tomado em agosto de 2021, coube à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apresentar minuta de resolução regulamentando a matéria em questão, o que realizou a partir de proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho Permanente. Tal minuta de regulamentação, após o crivo da Corregedoria, foi votada unanimemente no Conselho e está hoje consubstanciada na Resolução 314 de 22 de outubro de 2021. Essa Resolução 3014, ela conta com 65 artigos e, naturalmente, equaciona e uniformiza toda essa relação com o pagamento, com o desenvolvimento, com a gestão de precatórios na Justiça do Trabalho. E quero dizer que, naturalmente, eu registro com muita satisfação que, quando se esteve tratando da matéria, sempre contou com o apoio inestimável das desembargadores, presidentes e corregedores dos tribunais regionais, dos juízes auxiliares de precatórios dos tribunais regionais, dentro de um grupo formado com
missão e com uma função específica, a de melhor servir no sentido de criar mecanismo capaz de uniformizar todo esse processo de tramitação e da gestão de precatório. Por fim, senhores ministros, senhor ministro Humberto Martins, senhor conselheiro Márcio de Freitas, enfim, aqueles que me acompanharam, o juiz Rafael Palumbo, como auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, juiz Platão, na ENAMAT, enfim, todos aqueles que tiveram uma contribuição nesse processo, o nosso agradecimento, porque, de fato, foi algo que procurou exatamente criar, ao longo desse trabalho, uma construção conjunta de uma obra inacabada, porque ela é de evolução constante e permanente. E, assim como os credores, né, dos precatórios, que tanto lutam para a concretização dos seus créditos e do bem da vida, que nós, anualmente, a cada ciclo, tenhamos a nossa esperança renovada na satisfação e no cumprimento das obrigações por parte de todos. Eu agradeço muitíssimo a atenção dos senhores e, naturalmente, devolvo a palavra cerimonial para ouvirmos Sua Excelência o Ministro Humberto Martins. Neste momento, despace, então, a mesa remota referente à solenidade de abertura desse seminário. Agradecemos às autoridades presentes e demais participantes. Convidamos neste momento para compor a mesa virtual Suas Excelências, o senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, o conferencista dessa abertura, o senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Neste momento, fará uso da palavra Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Ministro Humberto Martins, não presidente do Conselho do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e, naturalmente, com um currículo que é, naturalmente, um livro, e que eu vou, naturalmente, pedir permissão à Sua Excelência para omitir a leitura na medida que fato notório independe de prova. Né? Todos nós conhecemos a trajetória e, naturalmente, a riqueza, né, do currículo de Sua Excelência, no seu estado natal de Alagoas, promotor de justiça, procurador-geral do Estado, presidente da seccional da OAB, desembargador do Tribunal de Justiça das Alagoas, ministro do Superior Tribunal de Justiça, corregedor da Justiça Federal, corregedor nacional de Justiça, vice-presidente do STJ, presidente do STJ, e vamos parar por aqui, porque, de fato, a trajetória e o currículo de Sua Excelência é invejável. Meu caro amigo, ministro Humberto Martins, é um prazer e uma honra tê-lo conosco. E eu lhe passo a palavra para que Vossa Excelência, como sempre, brilhe. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do ministro Aloísio Correia da Veiga, corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Inclusive, eu tive a honra, o privilégio, o prazer de tê-lo como corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça, como corregedor nacional substituto, para a honra e glória não só da Justiça do Trabalho, mas da magistratura brasileira e da cidadania. Em seu nome, eu quero saudar todos os ministros dos tribunais superiores. Na pessoa da ministra Dora Maria da Costa,
senhora ministra do Tribunal Superior do Trabalho, diretora da ENAMAT, eu quero saudar todos os conferencistas, palestrantes e todo o Tribunal Superior do Trabalho, as ministras e os ministros, e na pessoa da Luiz Corrêa da Veiga, todos os ministros dos tribunais superiores. Também quero agradecer ao senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho e diretor do Cefast, que é o nosso centro de formação e aperfeiçoamento de assessores e servidores do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa do ministro Breno Medeiros. Quero saudar todos os professores e todos os alunos, porque, na verdade, somos sempre alunos. Quero também saudar a magistratura, o Ministério Público, os procuradores, os promotores, os defensores, os advogados, advogadas, a imprensa em geral, e por que não se falar palestrantes, participantes, amigos e amigas da cidadania. Inicialmente, ministro Aloísio, não poderia iniciar o tema falando de precatórios na Justiça do Trabalho, atualidades e perspectivas, sem fazer uma caminhada da justiça brasileira de mãos dadas com a cidadania. Temos que fazer essa trajetória no caminho para chegar ao tema propriamente dito. Naquele verdadeiro adágio do nosso grande filósofo, de que caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E vamos caminhar dentro do tema ofertado. Mas, ao falar de justiça de mãos dadas com a cidadania, eu poderia buscar o ensinamento no conhecimento do livro da vida, do livro da sabedoria, neste momento de ansiedade, de dor, de angústia e até, por que não se falar de depressão? Quando não temos certeza do nosso viver diário em razão da pandemia, a exemplo da Covid-19. Porque vivemos momentos de ansiedades e de insegurança. Mas poderemos dizer, Aloísio, senhores ministros do TST, amigos e amigos da cidadania, senhores convidados, palestrantes e nossos queridos alunos, que tudo passa na vida, só não passa a graça e a misericórdia de Deus. Vamos vencer, Aloísio, essa dificuldade. Vamos voltar às palestras presenciais. Vamos dar as mãos, de mãos dadas. Vamos retornar ao calor humano. Os ministros dos tribunais superiores, os juízes das comarcas, os tribunais de justiça nos tribunais, através de senhores desembargadores, os operadores do direito dialogando com o juiz, dialogando com o Ministério Público, dialogando com as partes, porque fomos criados para viver em comunidade, para viver em união, para viver ao presencial, a presença física, o calor humano. Por isso que eu digo que o efeito da justiça será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Este conceito está embasado no conceito humano, no sentido de Upiano, do que é justiça. Dar a cada um o que lhe é devido. E eu vou no conceito maior de justiça, buscando o conceito aristotélico. Justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um ao seu verdadeiro dono, restaurando a luta e devolvendo a paz. Em primeiro lugar, ao agradecer o convite, eu poderia falar da importância do diálogo institucional. Do diálogo institucional entre os vários órgãos que compõem o Estado brasileiro. A nossa organização federativa
que é uma organização complexa na distribuição de atribuições e competência entre os vários níveis: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E ao falar do Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico sobre a constitucionalidade da Emenda Constitucional 45, todos nós sabemos, de 2004, definiu que o Poder Judiciário brasileiro, em sua organização federativa, é um poder da nação. Desse modo, o Pretório Excelso afirmou que o CNJ detém constitucionalmente a competência para atuar na supervisão administrativa de todos os órgãos judiciais do Brasil, com exceção do próprio Supremo Tribunal Federal. E aproveito para saudar o nosso queridíssimo juiz do CNJ, Márcio Freitas, representando o Conselho Nacional de Justiça. E posso afirmar, Márcio, como ocorre essa atuação em nossa federação. Ocorre com base em dois princípios. O primeiro princípio, a separação dos poderes, o qual define a harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são autônomos, independentes, complementares, mas cada um atua na sua área de competência nos termos da Constituição Federal. O bom funcionamento do Poder Legislativo auxilia a melhor atuação do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O mesmo ocorre, evidentemente, ministro Aloísio, nosso sempre professor, nas outras vias. Ainda há um segundo princípio, que é a autonomia entre os entes federados. Assim, a União possui autonomia em relação aos estados, o Distrito Federal e os municípios, como inscrito na nossa Carta Republicana Cidadã de 1988. A mesma via, posso afirmar, inclusive em sentido contrário, é verdadeira. Todavia, essa autonomia precisa de um elemento que lhe dê coerência, que nós chamamos de cooperação. Dessa forma, muitos podem ser os exemplos de cooperação entre os poderes e os entes que compõem a federação. Não irei realizar uma viagem tão longa nesse detalhamento, para não me desviar do tema precatórios na Justiça do Trabalho, atualidades e perspectivas. Já estamos chegando na estrada do tempo. Por isso que eu posso ainda afirmar que focalizarei apenas em um ponto teleológico sobre essa cooperação que precisa ser entendida, que requer, na verdade, a busca dos fundamentos da Constituição Federal no seu artigo 1º e dos objetivos fundamentais inseridos e listados no artigo 3º da Carta Magna. Entre esses fundamentos, encontramos a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Logo, em síntese, não é possível falar no judiciário sem tratar dos fundamentos republicanos da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Essa última, a dignidade da pessoa humana, inclusive vamos caminhar que também a dignidade e o cumprimento dos precatórios, principalmente na justiça do trabalho, uma justiça social, uma justiça voltada aos interesses muito mais dos mais necessitados, é uma justiça de mãos dadas com a cidadania. Por isso, da viabilidade do Poder Judiciário na justiça do trabalho. Eu sou também um apaixonado pela justiça do trabalho. Por isso que eu tenho nos ministros do Trabalho um sociólogo,
um filósofo, um cientista social, porque ele não só trabalha em favor do direito, mas em favor do homem e dos direitos sociais, ou seja, da dignidade da pessoa humana. Poderemos também falar porque o Poder Judiciário é visto como fiador da cidadania. E a Justiça do Trabalho oferece esta garantia. Podemos afirmar que o motivo é que as repúblicas modernas escolheram dar autonomia para um ramo específico do Estado, cuidar da aplicação das regras do direito. Como diz o nosso grande Pontes de Miranda, e o que é o direito? O que é o direito no seu sentido fundamental? É a regulamentação diária da luta permanente em defesa da vida, mas na busca da paz. É um instrumento de coesão e de pacificação social. Parecia até claro que o governo do povo, pelo povo e para o povo, continuando a usar Abraham Lincoln em seu famoso discurso de Gettysburg, poderia ser exercido de forma representativa. Esse caminho de separação de poderes é um dos pontos cruciais do ideal republicano. Não haveria um poder centralizado e mais forte do que os demais. A partição dos poderes deve dar espaço para o controle mútuo e para o equilíbrio entre as pessoas, entre os poderes da República. Nas repúblicas contemporâneas, contudo, um poder tem se afirmado como técnico. Na maior parte das vezes, os seus membros não são eleitos. Nos países da tradição romano-germânica, existe o Instituto do Concurso Público. Mesmo em sendo escolhido pelos poderes políticos, como ocorre com juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, não se nega o ponto central de que aquele tribunal se conforma com o colegiado técnico. Os Estados Unidos das Américas, aliás, posso afirmar, legaram ao mundo contemporâneo o controle de constitucionalidade das leis. E o que seria esse controle? Posso afirmar que esse controle é o poder da Suprema Corte de nulificar atos e leis produzidas pelos demais poderes. É sabido e ressabido, não é muito comentado, mas mesmo as executive orders, que são baixados pelo presidente dos Estados Unidos, podem ser declaradas inconstitucionais, assim como ocorre com os atos das agências reguladoras independentes. O juiz não decide por ímpeto próprio. O magistrado somente atua mediante a sua provocação pelas partes. Sejam cidadãos, sejam entes públicos, sejam os representantes dos estados, como os promotores e procuradores de justiça. No sistema inglês, poderemos afirmar que isso se indica pelo princípio central que nós destacamos como rule by law, o reger pelo direito. Essa regência pelo direito implica que a lei passa pela representação do povo, ao escolher os seus representantes federais, deputados e senadores, nas duas casas congressuais, bem como da federação. Nesse último caso, posso assim demonstrar que a votação do presidente passa pelo colégio eleitoral, que é uma representação da vontade popular em cada estado. Daí se deduzir que os juízes compõem o último elemento do tripé que sustenta a República moderna, a vontade popular. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, qual é a sua verdadeira missão como intérprete do direito federal?
aquele que tem como missão maior a missão de interpretar o direito infraconstitucional. O STJ tem o apelido de Tribunal da Cidadania. Ele é, de fato, um tribunal bastante representativo de pluralidade, que marca a organização judicial do Brasil. A exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, que é um tribunal social, a dirimir a controvérsia capital e trabalho, mas sempre distribuindo o direito dentro da melhor distribuição dos direitos sociais em favor da dignidade da pessoa humana. Podemos assim afirmar, o Poder Judiciário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América, é um fiador da vontade popular. Isso em decorrência do processo democrático, do Estado de Direito, onde os poderes constituídos atuam com independência, com autonomia, com liberdade, mas, sobretudo, respeitando a competência de cada poder. O legislativo legislando, o executivo administrando, o judiciário interpretando e julgando. E qual é o limite do judiciário? A lei, Aloísio, e a Constituição. Esse é o nosso limite, essa é a nossa bússola, essa é a verdadeira trajetória. Isso decorre do modo pelo qual o direito é criado, pelo qual o direito é aplicado. Não é possível entender uma república moderna sem a partição de poderes e sem entender que o poder judiciário, ao aplicar a lei criada pelo povo, mediante representação, está sim, repito, a desenvolver um trabalho técnico que é uma função delegada pelo próprio povo. Quando eu indico a magistratura de mãos dadas com a cidadania, estou apenas a me referir a algo que é evidente. Não há direito, nem república, sem que haja um poder judiciário forte, legítimo, um poder judiciário respeitado e viável. Não há direito nem república sem que haja um poder judiciário legítimo aos olhos e o respeito dos cidadãos. A respeitabilidade do judiciário está em suas decisões, em seus exemplos. Todos os agentes públicos, inclusive os magistrados, todos nós, Aloísio, somos inquilinos do poder. Proprietário do poder é o cidadão. Por isso que toda a vontade emana do povo, em seu nome será exercido. Por isso que toda a criação e aplicação do direito deriva da vontade popular e somente desta vontade é que surge o poder judiciário como instrumento de paz, de coesão, em favor da defesa dos direitos e das garantias fundamentais. Mas o tema que estamos a caminhar e adentrando agora na estrada do tema ofertado, precatório na Justiça do Trabalho, atualidade e perspectivas, eu vou buscar um ensinamento também no livro da sabedoria, com relação a esse pagamento legítimo, decorrente muitas vezes de anos e anos de luta jurídica em busca de uma solução, resolver o conflito e restaurar a paz, com o trânsito em julgado das decisões judiciais. Busquemos, pois, em primeiro lugar, o reino da verdade, o reino da justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, em razão da boa distribuição da igualdade, dar a cada um o que é seu. Por isso que este tema
é um tema de grande importância para a Cefast, Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Assessores e Servidores do TST. Tema de grande validade na estrutura da dignidade da pessoa humana e do respeito às decisões judiciais, através do trabalho da ENEMAT, dando conscientização aos nossos juízes e servidores, através da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. E temos duas, constitucionalmente, a ENEMAT e a INFAM. Duas escolas de mãos dadas no aprendizado em favor da dignidade e da soberania do direito do homem. Agradeço, sim, a você, Aloísio Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, a ministra Dora Maria da Costa, diretora da ENEMAT, ao ministro Breno Medeiros, da Cefast, por este convite para conversar um pouco nesta aula que eu acho que é uma aula do diálogo, é uma aula do bate-papo, é uma aula de troca de ideias, porque somos verdadeiramente aprendizes da lição diária. Aprendemos com a vida, aprendemos com os livros, aprendemos com a sabedoria de ouvir, de escutar e, ao mesmo tempo, de interpretar os outros através da sabedoria do tempo e da sabedoria dos livros. Esta é a nossa vida, esta é a nossa caminhada. E poderemos, assim, falar do tema os precatórios e a administração pública e seus credores. A administração pública, administrar o público, administrar o que é nosso, mas, na verdade, não é individual, é coletivo. A administração na arte do bem distribuir. Essa é a função da verdadeira política. E o que é a política? É a arte do bem administrar. Por isso que o regime jurídico dos precatórios é um assunto de grande atualidade, é um assunto de grande interesse, não só para os magistrados, não só para os Ministérios Públicos, não só para os servidores, não só para a advocacia, mas, sobretudo, para a cidadania. Por isso que eu fui buscar a origem, a justiça e a cidadania. Eu fui buscar a origem, a justiça de mãos dadas com os interesses sociais na defesa da dignidade da pessoa humana. O regime jurídico dos precatórios é um assunto de grande interesse para todos nós. Lidam diretamente com as execuções contra a fazenda pública, como para os advogados, repito, inclusive para os credores da dívida pública. A promulgação, no final de 2021, das nossas conhecidas emendas constitucionais. Emendas constitucionais de números 13 e 14. Essas emendas trouxeram grandes novidades normativas. E com essas novidades, muitas dúvidas sobre a forma de operacionalizar o pagamento dos precatórios aos credores, como a forma de realizar a aplicação das novas regras nas requisições já expedidas e pendentes de pagamento e, principalmente, dúvidas quanto aos direitos dos credores da fazenda pública. E, nesse contexto, temos que afirmar também: é preciso parabenizar de início a iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e da ENAMAT, no caso específico deste evento, na realização
deste encontro jurídico, que certamente lançará luzes para o necessário debate das questões que afetam diretamente milhares de jurisdicionados. Não só os da Justiça do Trabalho, repito, mas também os dos demais ramos do judiciário brasileiro, estabelecidos e consolidados na nossa Carta Cidadã de 1988. Começo a minha abordagem destacando a finalidade maior do Instituto do Precatório no direito brasileiro. Não vou navegar com relação ao direito comparado, mas vou navegar no sentido do que é o precatório, qual é a finalidade maior desse instituto dentro da legislação brasileira, dentro da Constituição Federal do Brasil. Apesar das discordâncias doutrinárias relativas à origem do precatório no direito pátrio, se é ou não uma herança do direito português, é certo que foi introduzido no Brasil como consequência da impenhorabilidade dos bens da fazenda pública, extraída das normas da Constituição Imperial de 1824, amparada e derivada do direito português. Mas vamos caminhar nesta caminhada. A Constituição de 1934, a chamada Constituição do Estado Novo, constitucionalizou o precatório, estabelecendo a ordem cronológica, uma ordem cronológica de apresentação como critério moralizador de organização da fila de pagamento, obedecendo a ordem pela data com relação às decisões judiciais. A prioridade dos precatórios alimentares, com exceção à ordem de apresentação, somente foi introduzida com a nossa Constituição atual, a Constituição Cidadã, a Constituição Republicana, através dos nossos constituintes, a partir de 1988. É de bom alvitre ressaltar que atualmente pode-se definir precatório como a requisição de pagamento de quantia certa. Pagamento de quantia certa, mas decorrente, objeto de condenação definitiva da fazenda pública, cujo crédito deve ser incluído no orçamento das entidades de direito público para pagamento na forma, prazo e condições estabelecidas na Constituição vigorante de 1988. E a sua finalidade? A finalidade do precatório, posso assim afirmar com absoluta convicção na Constituição da República, que a finalidade do precatório é, portanto, quitar as dívidas da fazenda pública, decorrente de decisões judiciais, como eu disse no início, transitadas em julgado, que não cabem mais recursos, observando os princípios constitucionais da igualdade, princípios constitucionais da impessoalidade e princípios constitucionais da eficiência. Esses três princípios constitucionais devem balizar a interpretação das normas contidas na própria Constituição Federal. Bem como posso assim também declarar, com as normas infraconstitucionais
que tratam de precatórios. Lembro-me que a mesma finalidade é reservada a requisições de pequeno valor, também sintetizada com o nome de RPVs, modalidade de requisição destinada à quitação de dívida judicial da Fazenda Pública, quando o valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório. Retornando deste modo, as emendas constitucionais já citadas no início da nossa fala, do nosso diálogo, retornando às emendas constitucionais 113 e 114. De 2021, tão bem recente, destaco que a administração pública e os seus credores foram profundamente impactados em seus direitos e obrigações com as recentes normas introduzidas na Constituição Federal. E eu poderia dizer, ministra Dora Plauton, e também o meu querido Márcio Freitas, conforme determinado pela própria norma da Emenda Constitucional 114, o CNJ irá se debruçar, e debruçar sim, sobre todos os aspectos relativos às novas normas dos precatórios, regulamentando a matéria naquilo que lhe compete, muito provavelmente, assim creio, atuando a resolução número 303, aprovada em dezembro de 2019, quando eu era corregedor nacional de Justiça, sob a presidência do notável ministro Dias Toffoli, e tendo como corregedor nacional substituto Aloysio da Veiga. STJ, Ministério do Trabalho, TST de mãos dadas. Posso assim também afirmar que, para a adoção das soluções regulamentares, o Conselho Nacional de Justiça, sempre atuante e vigilante na boa aplicação da orientação aos magistrados brasileiros. Posso afirmar que, para a adoção das soluções regulamentares, o CNJ conta com auxílio da FONAPREC, Fórum Nacional de Precatórios, que teve sempre à frente, no período que eu era corregedor, o juiz Miguel Ângelo, grande magistrado, sempre a serviço da magistratura federal, que é um colegiado técnico e com característica de pluralidade de visões, diante da origem variada de seus membros. Entretanto, posso caminhar ainda, já chegando na estrada do verdadeiro porto de chegada. Caberá ao presidente de cada tribunal aplicar as normas constitucionais recentemente promulgadas, as normas regulamentares expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão fiscalizador, pelo órgão de orientação, e decidir os casos concretos no exercício da sua função administrativa, e posso assim afirmar, estabelecida no artigo 100, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nesta oportunidade, não me aprofundarei no sentido lato, mas de forma superficial, porém contundente, porém determinada, nos temas controversos das emendas constitucionais recentemente promulgadas, já que foram reservados
aos ilustres especialistas palestrantes deste seminário. Eu estou apenas, Aloísio, em voo raso, em voos de paz. Não sou aquela verdadeira águia de asas frondosas. Sou um pequeno pássaro na busca de uma água pequena para um oceano tão grande. Por isso que eu quero destacar que, entretanto, caberá ao presidente de cada tribunal, de mãos dadas, cada um oferecendo a sua contribuição, cada um apresentando a sua inteligência, no sentido de aplicar e aplicar bem as normas constitucionais recentemente promulgadas, as normas regulamentares expedidas pelo SNJ e decidir os casos concretos no exercício da sua função maior, função administrativa, de acordo com a Constituição Federal, repito, artigo 100, parágrafo 6º. Posso, assim, mais uma vez destacar que esses temas controversos das emendas constitucionais recentemente promulgadas, já que foram devidamente reservadas também aos palestrantes deste seminário, serão dissecadas com maior profundidade, mas apenas no momento chamarei a atenção para alguns princípios, para alguns modelos, para alguns aspectos que impactam os direitos e as obrigações da administração pública e de seus credores, que entendo e entendo bem, merecem debate e reflexão pelos participantes deste encontro. Daí as nossas homenagens à Escola da Magistratura do Trabalho e ao seu corregedor, Aloísio da Veiga, a quem estendo aos demais participantes deste evento. Primeiramente, destaco a questão da alteração do índice de atualização monetária dos precatórios comuns. O artigo 3º da Emenda Constitucional 113, que estabeleceu que as dívidas da Fazenda Pública devem ser atualizadas aplicando que taxa? A taxa Selic. A taxa Selic. Como os precatórios de natureza tributária já vinham sendo atualizados por esse índice, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não haverá impacto dos precatórios dessa natureza. Contudo, nos precatórios de natureza comum, inclusive nos alimentares, surgem as seguintes indagações na aplicação do novo indexador. Ainda tudo é muito novo, Platão Neto. Mas quais são esses índices? Qual é esse novo indexador? E a partir de quando incidirá a Selic? A retroatividade e necessidade de recálculo da dívida ou a taxa Selic deve ser aplicada somente a partir da data da promulgação da emenda constitucional? Perguntas. E vamos dar a resposta. Vamos trazer um caminho com relação aos questionamentos. A taxa Selic incide sobre os juros de mora calculados anteriormente. Está permitida a incidência de juros sobre juros na fase do precatório? Está aí os tribunais para dar a ampla interpretação. A definição dessas questões é relevante, porque interfere diretamente no valor final a ser pago pela Fazenda Pública ao credor do precatório. Outro aspecto relevante diz respeito ao limite de gastos da administração pública federal, com precatórios que foi introduzida pela Emenda Constitucional 114. Esse limite vigorará até o final do ano de 2026. É certo que os precatórios não pagam
em razão do limite de gastos, terão prioridade para pagamento nos exercícios seguintes. E surgem várias indagações, surgem vários entendimentos. A parcela superpreferencial do exercício precederá os precatórios não pagos dos exercícios anteriores, indaga-se. Os precatórios alimentares do exercício precedem os precatórios comuns e tributários dos exercícios anteriores. Quanto aos precatórios parcelados, com base na norma do artigo 100, parágrafo 20, os denominados superprecatórios. A norma constitucional afirma de uma forma textual que não se incluem nos limites de gastos com precatórios. Essa exclusão do limite de gastos é para todo o montante do precatório ou somente para as parcelas que devem ser pagas após o primeiro ano de pagamento. Ainda estamos no início de muitos questionamentos e muitas decisões serão trazidas ao conhecimento de todos através do judiciário para uma melhor interpretação, para seguir uma orientação sedimentada na segurança jurídica. Vejam que há um longo e necessário caminho, mas um caminho de hermenêutica jurídica que deve ser trilhado. Mas trilhado sempre, Gislane Pinheiro, sempre trilhado, sempre tendo como norte os princípios constitucionais já mencionados da igualdade, da impessoalidade e da eficiência, que incide de forma especial sobre as normas que tratam dos precatórios, como já destacamos. No âmbito do regime especial de pagamento, a que submetidos muitos estados e municípios, deve haver a mesma reflexão e debate sobre a aplicação da taxa Selic. A melhoria da eficiência no registro da cessão de crédito será fundamental, essencial, para impulsionar as soluções alternativas para a quitação de precatórios, mas introduzidas pela emenda constitucional número 113. Para além disso, torna-se necessário que os tribunais brasileiros pensem, repito, em novas formas de gestão dos precatórios, maximizando o uso da tecnologia e procurando constantemente a inovação. Inovação para conseguir, sim, efetivar o pagamento dos precatórios, para que não exista o calote, para que não haja inadimplência, para que não haja a falta de atendimento às decisões judiciais transitadas em julgados. Ou seja, ao verdadeiro desrespeito à Constituição da República. Tão logo disponível o recurso financeiro, ou, quando for o caso, depositar à disposição dos juízos de execução fiscal, como determinam as regras vigentes asseguradas pela Constituição Federal. Atuando como presidente do Superior Tribunal de Justiça, exercendo a minha missão de presidente do Conselho da Justiça Federal, dos 5 tribunais regionais federais do Brasil e agora com a nova criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Ou seja, no caminhar de 6 tribunais regionais federais. Venho trabalhando, venho trazendo ao conhecimento de todos que, para se cumprir integralmente as novas
regras constitucionais, mediante submissão aos respectivos colegiados de propostas de regulamento abordando todos esses temas. Não podemos deixar de estar em harmonia com a Constituição Federal, com as emendas constitucionais e com as normas estabelecidas e orientadas através do Conselho Nacional de Justiça. O STJ e os tribunais regionais federais estarão até 2 de abril. 2 de abril de 2022, aparelhados para receber as novas requisições de pagamento e dar tratamento necessário, dar um tratamento adequado ao credor e à administração pública devedora na forma prevista pela Constituição Federal vigorante. O meu desiderato, enquanto presidente, repito, do STJ e do Conselho da Justiça Federal, tenho como missão maior zelar, garantir a efetiva tutela dos direitos em sua fase judicial, pela dignidade, pelo engrandecimento, pela viabilidade do Poder Judiciário brasileiro, pelo respeito às nossas instituições e pelo atendimento aos anseios da cidadania brasileira. Para tanto, é necessário, ministro Aloysio, é necessário planejar constantemente o processo de modernização e de otimização, capaz de atualizar os magistrados e servidores brasileiros, através desse processo moderno da otimização, desse processo moderno da tecnologia e da inteligência artificial. E, acima de tudo, dotar os tribunais brasileiros de um ambiente de organização, de um ambiente aberto às inovações tecnológicas, científicas, modernas, jurídicas, no sentido de que a tecnologia proporciona tudo aquilo com rapidez que a sociedade exige, que a sociedade espera, a segurança jurídica e o respeito à lei e à Constituição. Qualquer inovação, para ser bem-sucedida, exige dedicação e engajamento coletivo para planejar, fixar metas e acompanhar seu cumprimento e sua evolução. Temos a preocupação em fazer cumprir os novos comandos constitucionais, mediante a criação de normas adequadas e rotinas específicas no STJ e nos tribunais regionais federais, já que eu tenho a missão de presidir o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, mas sempre visando manter a eficiência, o bom nome na prestação jurisdicional, sempre de mãos dadas com a Constituição, com as leis de meu país e no verdadeiro respeito à cidadania brasileira. Finalizando minha participação, há tempo para terminar, como está Eclesiastes, há tempo para falar, há tempo para concluir. Quero concluir reafirmando que o direito precisa ser compreendida como parte da vida social, como instrumento de coesão, como instrumento de pacificação, sempre em favor do homem, assegurando e garantindo a sua dignidade e o efetivo exercício da cidadania. Magistratura forte, cidadania respeitada. Aloysio sabe bem disso.
era a minha pregação, era a minha missão. Se a magistratura é forte, a cidadania está sendo cumprida e efetivada. Reitero o compromisso de sempre agir com a consciência do dever, com a consciência de que o poder inerente aos cargos deve ser utilizado para fazer o bem em favor de todos, na distribuição da boa administração da justiça, contribuir para o engrandecimento dos seres humanos, pois o direito é feito para o homem, e para a promoção e efetividade dos direitos fundamentais. Confio nas pessoas, acredito nas instituições. Posso afirmar: Brasil, instituições, cidadania, todos em primeiro lugar. Congratulo-me com a organização deste seminário, com a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, através do ministro Aloísio, com a ENAMAT, com a Cefast, com todos os magistrados brasileiros, estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais, ou seja, aqueles que distribuem a justiça, na certeza de que este encontro, esta palestra, esses bate-papos, esse evento, alcançará o pretendido sucesso, diante do alto nível do comprometimento de todos, pela beleza da organização deste encontro de todos que participam, contribuindo para a consolidação do Estado de Direito, imprescindível para a democracia e para o pleno exercício de cidadania. Tenho fé nos homens, acredito no Brasil. Os poderes da República exercem o seu papel constitucional. De mãos dadas, magistratura, Estado democrático de direito, poderes da República, cidadania. Encerro minhas palavras dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, porque estamos à disposição da lei e da Constituição. Encerrei a carreira, porque a carreira, em razão maior da distribuição da justiça em favor dos homens, guardei a fé no direito, a fé nos magistrados, a fé na cidadania, a fé no Brasil. Que Deus nos ilumine de mãos dadas. Vamos vencer a pandemia, porque tudo passa, só não passa a misericórdia de Deus. Muito obrigado a todos. Meu caro ministro Humberto Martins, é sempre uma alegria ouvi-lo, não é? Pelo seu compromisso e pela sua postura, empolgação em face do direito, da justiça e da paz. É o que todos nós procuramos nesse momento tão difícil que nos trouxe a pandemia, com um desafio permanente de ultrapassar barreiras. E ultrapassar barreiras com uma proatividade, com um respeito, como Vossa Excelência diz, à cidadania, não é? Para buscar exatamente uma melhor condição de vida do homem na sociedade. O credor de precatórios é um eterno sonhador do cumprimento da obrigação pelo Estado. Cabe a nós, do Poder Judiciário, de fato, criar condições para que esse processo administrativo do pagamento e do cumprimento das obrigações pelo Estado possam ser naturalmente realizados sem tropeços, sem alterações e com, naturalmente, segurança para que chegue a um final de realização que todos nós esperamos. Esse evento, de fato, é para exatamente trazer todos os operadores do direito, no sentido de voltar-se para entender e conhecer todo esse sistema da gestão de precatórios. Agradeço muitíssimo a Vossa Excelência pela sua palestra e a sua conferência. Para nós, de fato, é muito bom ouvi-lo. E, naturalmente, esperando que volte rapidinho no nosso convívio para que a gente possa nos encontrar mais vezes. Muito obrigado, ministro Humberto Martins.
e eu devolvo a palavra à Gilene Pinheiro, nossa cerimonialista. Muito obrigado. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Correia da Veiga. Senhoras e senhores, informamos que reiniciaremos os trabalhos após o intervalo, às 16 horas, com o painel Aspectos Relevantes da Resolução CSJT 314/2021, com a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, e de Suas Excelências, os senhores juízes do trabalho, Rafael Gustavo Palumbo, Heloísa Menegas Loyola e Gláucia Maria Gadelha Monteiro. Lembramos do registro de presença para fins de certificação. Boa tarde.